E aí pessoal, aqui quem fala é o engenheiro Josias Martins da Bobse em P&D. Vamos dar início hoje então à série sobre aplicação de projetos em microcontroladores PIC. Estes vídeos são uma parceria entre a Bobse em P&D, a WRKits e a SysTech. Estaremos utilizando nestes vídeos um material fornecido pela SysTech, um osciloscópio TBS 1102 de 100 MHz da Tektronix, uma fonte BK Precision 1550 de 1 a 36 volts, que possui, além de ajuste fino, ela possui também um amperímetro, então é possível aferir qual é a corrente que o circuito está consumindo. E também utilizaríamos um gerador de função BK Precision. Todos estes equipamentos serão também demonstrados em bancada durante os projetos. No primeiro vídeo, vamos iniciar o projeto de um termostato ajustável. Então será um termostato que você pode setar qual é o limite de temperatura aceitável e poderíamos também selecionar entre esfriar e aquecer. No primeiro vídeo vamos apresentar o circuito do display de 7 segmentos que será utilizado para a aferição de temperatura e o ajuste. É isso aí, vamos ao vídeo de hoje. Bom pessoal, então começamos aqui com a primeira parte do projeto do nosso termostato. Vamos utilizar neste projeto o PIC 16F628A, como falado aí na introdução do vídeo, mas inicialmente vamos utilizar a plaquinha Paradoxus fornecida pela WRKits. Depois nós vamos substituir a plaquinha pelo microcontrolador diretamente, de forma então a ter um projeto um pouco mais customizado e também poder controlar um pouco mais diretamente o consumo elétrico do dispositivo. Então, neste primeiro vídeo, vamos apresentar uma forma de interfacear entre o microcontrolador, que possui poucos pinos, que é o PIC 16628A, e dois displays de 7 segmentos. Cada display de 7 segmentos ele ocupa 8 pinos de I/O de um microcontrolador, então nós precisaríamos de 16 pinos para poder excitar todos os segmentos de um display 7-seg, que seriam os 7 pinos dos próprios segmentos, e mais o dot point, o ponto que tem ali no display. Neste caso nós não vamos utilizar o ponto, não vamos ter números após a vírgula, então não teremos assim tanta precisão na visualização da temperatura, será de 1 em 1 grau, ok? Então, para interfacear com o display vamos utilizar dois 74HC595, um deles é ligado ao segundo dígito e o outro é ligado ao primeiro dígito. Desta forma utilizamos um barramento SPI no modo somente escrita. Não teremos então carga de dados para o PIC, apenas o envio de dados do PIC para o 74HC595, que é um Shift Register. Ele já foi abordado em vários vídeos no WRKits Channel, alguns vídeos do Wagner Rambo e eu também abordei nos vídeos sobre ARM. Então, o 74HC595 já é um velho conhecido de vocês, não irei entrar em detalhes a respeito deste CI, ok? Então, dando continuidade, este CI ele possui apenas 3 pinos para comando, sendo um deles o Clock, que é o SCLK, o MOSI, que é Master Output Slave Input, o 74HC595 é o Slave e o Master é o PIC. Então, o Master é output dele sai dado e o dado chega no Slave. Então, o pino 14 aqui é o MOSI. E no pino 12 nós temos então o Chip Select ou o Enable. Quando o Chip Select ele vai a 0, ele comuta de 1 para 0, ele libera o dispositivo Slave para recebimento de dados. Então a informação que está chegando no MOSI ela é aceita pelo Chip Slave quando o CS, o Chip Select, está em 0. O MR deve ser ligado em VCC, ele é o Master Reset. Vocês também podem ligar, se preferirem, ele ao próprio PIC para efetuar um reset na inicialização. Eu não vou fazer isto, pois senão é menos um pino que nós temos disponível no 628A.
então ele vai direto para VCC de modo a bloquear o reset. E temos também no pino 13 o Output Enable, este vai a GND. Então, quando está em 0 o Output Enable, ele vai manter então as saídas habilitadas, podendo então assim transferir informações para a saída do shift register a partir daquilo que é excitado nos pinos do SPI. A transferência de dados ela é extremamente simples, basta você enviar uma palavra de 8 bits via SPI para o dispositivo. E o formato da palavra é o que vai definir quais serão as saídas ativas, certo? Então, nenhum mistério aqui, e tem vários vídeos aí no canal falando sobre o 74HC595. Algo interessante no uso deste dispositivo é que nós iremos utilizar então apenas 4 pinos no PIC para ter todas as 16 saídas do display. Então aqui nós temos os 2 pinos básicos da comunicação, mais o chip select de cada um, sendo que o SCLK e o MOUSE é compartilhado entre os dois 74HC595. É importante também salientar que o 74HC595 ele consegue fornecer uma corrente de até 35 mA por pino, o que é suficiente para alimentar o display de 7 segmentos. Esse display que vamos utilizar aqui, ele é do tipo anodo comum, então ele vai ligado diretamente em VCC. A corrente ela vai fluir do VCC, passando pelo display e passando então pelo pino do 74HC595 indo à Terra. Então será exatamente o contrário. Quando nós tivermos 1 no 74HC, na saída do 74HC, o display vai estar desligado, e quando estiver em 0, quando o pad dele estiver aterrando, no caso para GND, teremos então o fluxo de corrente e ele vai ligar o segmento correspondente ao bit ativo no 74HC595. Então depois lá no software vamos precisar inverter as saídas para obter o valor correto no display. É isso aí, então agora vamos dar uma olhada no software. Então aqui no software nós temos nas primeiras 8 linhas as declarações dos pinos do software SPI. O PIC16F628A não possui hardware SPI, então vamos utilizar uma biblioteca que o MicroC já possui para simulação no caso do SPI. Ele vai fazer o SPI via software. Então utilizamos a biblioteca Software SPI. No help vocês encontram as informações a respeito da inicialização dele. Então basicamente eu copiei este exemplo diretamente para o código e alterei quais os pinos que serão utilizados. Então vamos ligar o pino SDI, que é o MISO, ao RA1, o SDO, que é o MOUSE, que vai direto para o 74HC595 ao RA2, e o SCLK ao RA0. E também temos aqui as definições da direção dos pinos. Então aqui o SDI está ligado ao tris A1, SDO ao tris A2 e o CLK ao tris A0. Né? Lembrando, o SDI então é o MISO e o SDO é o MOUSE. Dando continuidade nas linhas 11 e 12, temos duas defines. Estamos criando aqui nomes para os chip select. Eu dei o nome aqui de EN_7seg1 e EN_7seg2. Eles estão ligados no RB0 e RB1, respectivamente, lá no PIC16F628A. Aqui na linha 15, temos uma função externa. O que é uma função externa? É uma função que não está no arquivo fonte principal. Ela está aqui, no arquivo bcddisp.c. Vocês encontram ele aqui na lateral, em sources. Né? Aqui está o arquivo. Então vamos trabalhar com mais de um arquivo. Esse bcddisp.c poderá ser utilizado em outros projetos futuramente. Então, aqui no projeto 1 temos apenas a declaração do protótipo da função bcd_data, sendo ela uma função externa, do tipo unsigned short. Então ela vai retornar um valor unsigned short. E ela também recebe um valor unsigned short. E este valor será armazenado
na variável data, uma variável interna desta função. Na linha 18, temos a declaração de uma função do tipo void chamada setup. Essa função, então, não recebe nenhum dado. Ela vai ser utilizada apenas para carregar os parâmetros de inicialização do PIC. Então, pessoal, aqui dentro da setup, nós temos o registrador CMCON. Ele está configurado para desativar os comportadores internos. No WRKit Channel tem aí um vídeo que o Wagner Rambo fez sobre este registrador. Dei uma procurada aí para ter mais detalhes a respeito disto, né? Uma vez que este vídeo é mais para aplicação de projetos, não vamos entrar em detalhes tão minuciosos assim, ok? Aqui na linha 26 estou configurando o tris do RB0 como saída e na linha 27 o tris do RB1 também como saída. Nesses pinos serão ligados os CS, né? Os Chip Select do 74HC595 para então ativar o recebimento de dados de cada um dos dígitos do display BCD. Na linha 28 temos a inicialização do Software SPI. Vou dar um recuo aqui para facilitar um pouquinho mais o entendimento do código. É sempre importante identar o código, correto? Aqui na linha 32 temos a função principal, a função main. A função main, então, ela é a função principal do C. Nós temos dentro dela 3 variáveis que são locais. A variável temp, a dig1 e a dig2. As variáveis dig serão utilizadas para a separação dos 2 dígitos que vão para o display de 7 segmentos. A variável temp será utilizada para armazenar o valor de temperatura quando nós tivermos instalado o sensor digital de temperatura. Então aqui na linha 35 chamamos a função setup, né, que vimos aqui anteriormente, e carrega os parâmetros para inicializar o dispositivo. Na linha 36 temos um while. Este while vai prender o dispositivo em um loop por tempo indeterminado. Na linha 39 temos a variável temp sendo incrementada. Como nós ainda não temos o sensor de temperatura, vamos implementar aqui um contador de 0 até 99. Então aqui nas linhas 40 até a linha 42, temos o reset, né? Quando chegar a 99, ultrapassar 99, temp volta a 0. Então temos aqui um contador de 0 até 99 para testar então o display. Linha 45, então dividimos temp por 10. Como o dig2 é um signet short, ela não é flutuante, não é ponto flutuante, né? Não é um float, então ela vai ignorar a casa decimal. Então, como temos de 0 até 99, se for qualquer valor acima de 10, ele vai pegar apenas o segundo dígito e armazenar em dig2. Dig1 nós estamos aplicando então uma máscara por 110. Aqui vai pegar apenas o primeiro dígito e armazenar então em dig1. Na linha 48, nós temos a chamada da função bcddata, enviando então o dígito 2 para essa função e retornando o resultado dela também para a própria variável dígito 2. Né? Aqui nós estamos apenas efetuando a conversão, estamos enviando o valor numérico, né, o número que queremos exibir no display, para uma função que é responsável por converter isto no binário, né, no binário que representa os segmentos acionados no display. Este valor em binário então será enviado para o display através do 74HC595. Vamos dar uma olhada então no arquivo bcddisp.c, que é onde está esta função, né? Ela é uma função externa, como demonstrado aqui na linha 15. Então vamos dar uma olhada o que tem nessa função e como ela funciona. Então aqui está a função a partir da linha número 8. Ela é uma função do tipo unSignedShort. Ela retorna então um valor short sem sinal, um valor de 8 bits, certo? E ela também recebe um valor short, né, um valor de 8 bits, também sem sinal, que seria o dígito que nós queremos efetuar a conversão. Dentro dela temos uma variável local declarada chamada returnData. Esta variável então é utilizada para retornar o valor correspondente para a função principal, né, a função que chamou a bcddata. Na linha 11 temos o início de uma switch case. Então a switch case vai verificar qual é o valor que foi enviado.
Se o valor for 0, caso ele seja 0, ele vai retornar este valor aqui em binário. Então, o que é este valor? Este valor aqui, eles são os bits que devem ser ligados para representar o 0 no display de 7 segmentos. Eu mantive aqui o valor original. Então, esse aqui é a palavra em binário original para acionar, né, o display de 7 segmentos, sendo aqui o segmento A, o B, o C, D, E, F e o G. Vou até manter este comentário aqui para vocês. Então, aqui nós temos o A, B, C, D, E, F, G, que são os segmentos do display, certo? E eu tenho aqui para cada um deles. Bom, mas por que eu tenho este comentário do lado e aqui eu tenho o mesmo, teoricamente, valor? Observe que não é o mesmo valor. Nós temos aqui o valor inverso, ele está invertido, uma vez que o Software SPI ele envia primeiro o bit mais significativo e depois o menos significativo, para que ele esteja na ordem correta lá na saída do 74HC595, nós precisamos então inverter este valor, né? Precisamos mandar primeiro o menos significativo para que fique na ordem correta lá na saída do 74HC. Também podem inverter isto fisicamente, mas eu preferi fazer diretamente no software. Então, aqui nós temos para o numeral 1, o numeral 2, o 3 e assim vai indo. Aqui então, cada vez retorna as posições, né, os bits que devem ser acionados para ligar os segmentos corretos. Temos até o numeral 9 então. E no final temos um return. Observem que ao retornar o valor return data, né, armazenado na variável return data, estou negando aqui, né, tenho um negado na frente da variável. Por quê? Porque nós estamos tratando de um display anodo comum. Então precisamos inverter este resultado aqui para que ele exiba corretamente o valor que esperamos na saída. Agora retornamos para o arquivo principal. Nós temos na linha 49 a mesma coisa, é chamada função bcddata e é enviado o dígito 1. O retorno então deste processamento, né, que vai trazer as posições em binário dos segmentos que correspondem ao numeral enviado, é armazenado de volta na mesma variável, na variável dig1. E aqui na linha 52, temos o chip select do dígito 1, né, do display 7 segmentos 1. Então aqui estamos levando ele para 0, habilitando o envio de dados para o 74HC595 que está ligado ao display de 7 segmentos do dígito 1. Então chamamos a função soft_spi_write enviando os valores do dig1. E após o término do envio, o en_setSeg1, que é o chip select, ele volta a 1, bloqueando então este 74HC595 para o recebimento de dados. Na linha 57 até a linha 59, né, nestas linhas aqui, nós temos a mesma coisa, só que para o envio do dígito 2. Então aqui temos o en_setSeg2 indo a 0, o chip select, temos o software SPI write enviando o dígito 2, e finalmente voltando então o chip select para 1, bloqueando o recebimento de dados. E na linha 60 temos um delay de 200 milissegundos, para que possamos observar então o incremento, né, do contador. E fechamos aqui o while e aqui fechamos a função main. É isto aí. Agora vamos ver isto funcionando na bancada. Então, pessoal, aqui nós temos montado na bancada o início então do dispositivo. Utilizaremos, como comentado, uma placa Paradox fornecida pela WRKits. Essa plaquinha então possui um 628A, um PIC16F628A, com já todos os pinos de I/Os necessários para o uso desta plaquinha em pequenos projetos. No futuro, ainda neste projeto, vamos remover essa plaquinha e utilizar apenas o microcontrolador. Mas por enquanto, para facilitar a nossa vida, né, no projeto, vamos utilizar esta plaquinha para efetuar os testes com todos os I/Os, todas as demais estruturas que vamos ter à volta, né, para formar então o nosso termostato programável.
Então aqui temos os dois displays de 7 segmentos, seguido dos seus 74HC595, que são responsáveis por interfacear entre os 7 segmentos e a plaquinha Paradox ou microcontrolador, como preferirem. Então, aqui, este fio branco é responsável pelo chip select do 74HC595 do segundo dígito. E este fio roxo é o chip select do 74HC595 que está ligado ao dígito 1, ao primeiro dígito. Aqui nós temos no RB2 o data e no RB0 o clock. Observem que o data está também conectado a um outro condutor cinza que vai lá para o outro lado no 74HC595 do dígito 2. A mesma coisa acontece com este condutor laranja que está ligado ao RB0, que é o clock. Ele também está ligado a este outro condutor cinza que vai lá para o outro lado, também no 74HC595 do segundo dígito. Então estamos utilizando o mesmo barramento para comandar os dois 74HC595, sendo que a única diferença entre eles é o chip select, como mencionado, que estão no RB0 e RB1, respectivamente. Então agora vamos ligar o dispositivo e ele já deve partir contando, né? Já deve iniciar a contagem, incrementando aquela variável temp que nós havíamos configurado como um contador, né? Um somador. Então é isso aí, habilitei a saída da fonte BK Precision 1550. Esta fonte ela vai de 1 até 36 volts e fornece até 3 amperes. É interessante que ela possui um amperímetro, onde podemos visualizar qual é a corrente que está sendo consumida pelo circuito. Observem que este circuito consome entre 380 mA e algo na faixa de 800 mA, 700, 800 mA de pico. Mais para frente vamos ver uma forma de reduzir um pouco a corrente consumida neste circuito, uma vez que nós temos como alvo o consumo menor possível nos circuitos que vamos demonstrar nestes vídeos sobre a aplicação de microcontroladores PIC. Então, pessoal, a fonte está configurada com 5 volts, pois a Paradox ela utiliza 5 volts, e todos os demais circuitos digitais também não suportam tensões maiores, né, do que a tensão de 5 volts. Esta fonte, assim como o osciloscópio que vamos utilizar nos vídeos de hoje, foram fornecidos pela Systec. Então acessem lá o site da Systec, quem tiver interesse e necessitar de equipamentos novos, que eles possuem diversas promoções. Deem uma olhada no site da Systec antes de comprar os seus equipamentos para verificar por promoções e podem ter certeza que os preços deles são imbatíveis. Então, pessoal, temos agora aqui tudo já prontinho no osciloscópio e vamos dar uma olhada nos formatos de onda. Vou conectar, então, a primeira ponteira, a ponteira 1 do osciloscópio, no chip select do 74HC595, que é responsável pelo dígito 1. Então aqui está ele, estamos já enxergando o chip select. Eu vou colocar um pouco mais para o lado para enquadrar. Aqui está o chip select. Como é esperado, o chip select ele vem em 1, mantendo então o 74HC595 bloqueado, e ele vai a 0 para que então o 74HC ele receba os dados que estão sendo transferidos. Vou conectar também a ponteira no pino de dados. Isso aí, aqui está então ele, a ponteira conectada no pino de dados. Podemos perceber aqui que nós temos até esta borda, nós temos os dados do 74HC595 responsável pelo dígito 1.
é possível perceber que é aquele que está mudando com maior frequência, correto? Uma vez que o primeiro dígito incrementa de forma mais rápida do que o segundo dígito. Então, aqui podemos perceber claramente a transmissão dos dados para o dígito 1 e também para o dígito 2, os 8 bits de dados que formam os 7 segmentos, 7 bits para formar o número, mais 1 bit responsável pelo DP. Então, temos o chip select mais os bits de dados. Vou trocar agora a ponteira para o chip select dos 74HC595 do segundo dígito. É isso aí, então. Vou alterar um pouco a posição novamente, a posição horizontal dos gráficos, né? No formato de onda capturado. E aí está. Temos agora aqui o chip select do 74HC595 do dígito 2, né? Então podemos ver os dados que são transferidos dentro deste tempo para o segundo 74HC595. Também é interessante, né, ver que este osciloscópio possui essa função aqui, a função de lupa ou a função de zoom. Ela é bem interessante para que visualizamos de uma forma mais precisa a informação. Então é possível desta forma selecionar um ponto e dar um zoom neste ponto do gráfico de uma forma bem mais precisa. Se quisermos analisar algo que esteja acontecendo, né, no gráfico, é bem interessante esta função. Vou mudar a ponteira que está aqui no chip select, vou colocar lá no clock. E aí está, então, temos todos os 16 pulsos de clock, são 8 para um do 74HC595 e 8 para o segundo 74HC. Para cada pulso de clock, nós temos um bit de dados que é enviado. Temos aqui um bit do primeiro pulso, mais um bit, 2 bits do segundo e terceiro, um bit, 2 bits do quarto e quinto, e um bit, 2 bits zeros dos sexto e sétimo, e, finalmente, um bit do oitavo pulso de clock. E temos a mesma coisa para os dados que são enviados para o segundo 74HC595. O que nós podemos ainda medir aqui? Nós podemos verificar qual é o clock, né? Qual é a frequência de clock deste sinal. Então vamos buscar aqui por frequência no canal 1. É isso aí. A frequência então do canal 1 é de 11.49 kHz. Então o clock que está sendo utilizado para comandar o 74HC595 é de 11.5 kHz. Mais para frente nós vamos alterar a configuração do microcontrolador para low power e vocês vão ver que esta frequência vai cair bastante, vai cair drasticamente, mas ainda estará dentro dos tempos de funcionamento do 74HC595. E este então foi o nosso primeiro vídeo sobre a aplicação de projetos em microcontroladores PIC. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Não esqueça também de assinar o canal da WR Kits para não perder a continuação destes vídeos. Será uma série com 32 vídeos, cada vídeo uma pequena parte de um projeto. Serão vários projetos apresentados aqui. Também dê uma passada no canal da Bob Sim PID. Os mesmos projetos apresentados aqui no WR Kits Channel voltados a PIC serão apresentados no Bob Sim PID Channel voltados a Arduino.
Então, se vocês querem uma abordagem em Arduino para estes projetos, também estaremos apresentando lá. A diferença é que teremos aí uma semana de espaço entre um vídeo e outro, né? Enquanto vocês estão recebendo este vídeo aqui no domingo, na Bobson PID os vídeos serão apresentados na semana seguinte, na quarta-feira da semana seguinte. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.